Pessoal, estamos aqui de volta para falar um pouquinho da língua portuguesa no Enem. Nós vamos falar também o que mais cobra, o que é mais cobrado no Enem, o que você precisa aprofundar os seus estudos. A interpretação é a palavra-chave. Não só na língua portuguesa, como em qualquer outra área, você precisa da interpretação. A interpretação ela é muito importante para que você consiga entender o que o texto está passando, o que você precisa saber para poder responder as questões. Então, a interpretação não só na língua portuguesa, como na prova no geral. Interpretar um texto, você saber o assunto do texto, que ele fala sobre esse assunto, que o texto traz sobre esse assunto. Procurar palavras-chave, entender as principais ideias que o autor quer passar com aquele texto. Então, a interpretação de texto ela é importantíssima para que você consiga resolver a sua prova. Outro ponto muito importante são os gêneros textuais. Os gêneros textuais estão inseridos nos tipos textuais. Nós temos basicamente 3 tipos textuais: a descrição, a narração e a argumentação. Então, todos os textos que fazem parte desses grupos, desses 3 grupos, são chamados de gêneros textuais, são divididos em gêneros textuais. Dentro dos gêneros textuais nós temos infinitos exemplos, como carta, a própria narração, bilhete, uma receita de bolo, enfim, bula. Tudo isso são gêneros textuais. E por que eu preciso saber isso? Eu preciso saber identificar os principais gêneros textuais para que eu possa saber as características, saber o que cada um traz de características mesmo. Por exemplo, na redação, se é solicitado para que você faça uma dissertação, você tem que saber que a base dessa dissertação é a argumentação. Se é solicitado para você fazer uma carta, você tem que saber quais são as características de uma carta para você poder escrever essa carta, enfim. E também na interpretação, saber interpretar um texto, um gênero textual, um conto, uma crônica, saber quais são as características dela, saber o que eles falam. E dentro dessa interpretação de texto, dentro dos gêneros textuais, tem também a preocupação com a norma culta e a norma popular da língua. O que é a norma culta ou padrão, norma coloquial ou popular da língua? A norma culta ou padrão é aquela norma que você vai ter a gramática normativa aí inserida. Ou seja, você tem que seguir as regras gramaticais consideradas corretas. Ou seja, as concordâncias corretas, pontuação correta, isso seria a gramática normativa, isso seria a norma culta, padrão da língua. E a norma coloquial, a forma coloquial ou popular, é a linguagem falada, o do dia a dia. Ou você pode também ter essa linguagem na escrita, mas ela é mais comum na falada. A forma como você fala com seus pais, com seus amigos, enfim, a forma do dia a dia. Então, saber a diferença entre essas duas formas e saber o momento de utilização de cada uma delas. Isso é muito importante também na interpretação. Tudo leva à interpretação. Outro ponto importante são as figuras de linguagem, muito utilizadas na literatura, muito utilizadas em textos para a expressividade do texto, a metáfora, a metonímia, antítese, paradoxo, ironia, enfim, todas essas são importantes para que você possa se aprofundar, estudar um pouquinho aí, para você conseguir fazer uma prova bem feita, se preparar bem aí para a prova. Elas trazem expressividade, outro sentido ao texto. Outro ponto importante que você também deve focar o seu estudo aí são as funções da linguagem. As funções da linguagem que vão trazer para você são a emotiva, a referencial, e dentro disso aí nós temos a linguagem, a conotação, a denotação. A denotação é aquela linguagem real, traduz o que é a realidade, não é o sentido figurado. Já a conotação tem o sentido figurado, não é aquilo, não é a realidade, ele traz, e a metáfora está inserida aí nesse momento. Também você precisa saber da síntese, de um resumo. Também outro ponto importante é a ambiguidade. A ambiguidade, ela traz sentido, então envolve a semântica. A semântica também é muito cobrada aí no Enem. A semântica tem a relação com o sentido, com o significado, a ambiguidade, duplo sentido. A intertextualidade, que é você trabalhar textos que se relacionam. Por exemplo, um exemplo muito claro disso é quando você pega, por exemplo, a Canção do Exílio,
né, um poema muito famoso aí, e também uma paródia, por exemplo, ou uma paráfrase, que são exemplos de intertextualidade. Ou um texto remete a outro, você consegue se lembrar de outro texto quando você lê um outro texto. Enfim, a intertextualidade é essa conversa entre textos. E temos a metalinguagem também, e também não esquecer do novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico, nós já falamos no vídeo anterior, nós falamos um pouquinho, demos algumas dicas aí do que aconteceu. Apesar de ele não ser cobrado diretamente na prova esse ano, porque tem até 31 de dezembro deste ano para ser implementado oficialmente, mas podem aparecer questões de interpretação sobre o assunto. Então, você deve se preparar em relação a esses assuntos, a interpretação do texto, gêneros textuais, saber quais são os gêneros textuais mais importantes, carta, narrativa, a dissertação, que é muito importante, é o que mais é cobrado, tanto no Enem quanto vestibulares, as figuras de linguagem, que são muito importantes nas poesias, e na gramática também a metáfora, com a função da linguagem, a intertextualidade, como eu já disse, e, no geral, também a semântica, que são o sentido. A nossa língua ela é muito rica, então o sentido que cada palavra, cada interpretação pode ter. Então nós temos muitos sentidos, diferentes sentidos na nossa língua. Então seriam aí algumas dicas, alguns toques para vocês estudarem, para vocês reforçarem o estudo, aprofundarem no assunto e tentar aí fazer uma prova legal aí, bem feita. Tá? Essa é a minha dica de hoje, espero que vocês se deem bem aí na prova, boa prova, e fica aqui com o nosso canal e tem mais dicas, mais vídeos aí. Espero vocês. Até mais.